Olá, alunos da genética quantitativa aplicada ao melhoramento de plantas autógamas. Nesta aula, continuaremos tratando sobre o assunto do capítulo 6, obtendo informações dos caracteres quantitativos relacionados aos componentes genéticos de variância. Nas aulas anteriores, nós já vimos alguns métodos de estimação dos componentes genéticos de variância. E nesta aula, nós trataremos de mais um método, que seria o uso de experimentos envolvendo progênies segregantes. Bom, para dar início a esse assunto, nós precisamos primeiro entender um pouquinho dessa expressão matemática, onde que nós podemos falar que a variância fenotípica é determinada pela variância genotípica, mais a variância do meio, mais duas vezes a covariância de G com E, a covariância entre genótipo e ambiente. Nós já vimos que nós conseguimos mensurar a campo a variância fenotípica. Bom, mas nós queremos acessar a variância genotípica. Entretanto, nós ainda desconhecemos a variância ambiental e essa covariância de G com E. Bom, então, com o uso de experimentos baseados nos princípios básicos da experimentação, nós podemos fazer experimentos com repetições. O uso da repetição me permite, então, estimar o erro experimental e, consequentemente, nós conseguimos também estimar a variância do meio. Então, nós já conseguimos obter, dessa forma, a variância do meio e, assim, já é possível já ter mais uma fração obtida da variância. Bom, além disso, nós não queremos alocar os nossos melhores genótipos, aqueles que têm maior média, nas posições ambientais, nos locais, onde que vai proporcionar maior valor de média. Então, nesse caso, o interessante é que essa covariância entre G e E se torne nula. Para que ela se torne nula, nós precisamos utilizar um outro princípio básico da experimentação, que é a casualização. Assim, nenhum genótipo vai ser favorecido em relação a outro, por caso de ser colocado numa determinada posição melhor, que vai proporcionar aumento da sua média. Então, nesse caso, nós utilizamos a casualização. Uma explicação do uso da casualização seria para tornar essa covariância de G com E igual a zero. Nós não queremos que exista covariância de genótipo com o ambiente. Assim, nós já conseguimos acessar a variância ambiental. Com essa covariância nula, nós chegamos então à expressão que a variância genotípica ela é igual à variância fenotípica menos a variância ambiental. E assim nós podemos então acessar o valor da variância genotípica a partir de experimentos, onde que nós mensuramos inicialmente os fenótipos dos indivíduos ou das nossas parcelas, e assim obtemos a variância fenotípica. E por ser o fato de usar um experimento com repetição, nós podemos estimar a variância do meio. Assim, consequentemente, nós acessamos a variância genotípica. Bom, um exemplo de avaliação de progênie endogâmica poderia ser utilizado num programa de melhoramento, onde que nós estamos usando a estratégia de hibridação, onde que aqui nós vamos usar como exemplo um cruzamento simples, entre dois genitores, e utilizamos aí um método de condução de população segregante, o método do Book dentro de progênies F2. Nós já vimos como funciona este método, Neste caso, nós obtemos aqui desse cruzamento as sementes F1, onde que nós plantamos essas sementes, proporcionamos a autofecundação dessas plantas F1, obtemos então a F2. Na geração F2, nesse método Book dentro de progênies F2, nós vamos selecionar plantas e cada planta dessa vai dar origem a uma progênie. Então, no caso aqui, cada planta dessa foi selecionada. No exemplo nosso, nós estamos dando um exemplo com 400 progênies, então foi selecionada 400 plantas F2, cada uma dando origem a uma progênie F23. Então, nesses experimentos de avaliação de progênies F23 ou F24 ou F25,
É possível, né, estimar a variância genotípica e, consequentemente, também é possível estimar os componentes dessa variância genotípica, ou seja, a variância aditiva e a variância de dominância em um modelo aditivo por dominante. Então, nós poderíamos fazer um experimento avaliando progênies F23, nessas 400 progênies, um experimento utilizando os princípios básicos da experimentação, como repetição, casualização, controle local, né? Usando aqui, muitas vezes, experimentos em delineamentos de látice, né? E, no caso aqui, nós podemos estimar a variância genotípica entre essas progênies F23. Podemos usar, né, um experimento avaliando F24 ou F25, né, ou a média de duas gerações também é possível. Né? Então, a partir dessas gerações, avaliando experimentos dessas progênies, nós podemos estimar aí, né, a variância genotípica e os seus constituintes. Bom, para a gente começar a entender como é possível acessar a variância aditiva e a variância de dominância, né, em experimentos onde que nós avaliamos, né, progênies de diferentes gerações, né, nós vamos começar com um exemplo bem simples. Então, para a gente começar a comparar, daqui a pouco nós vamos ver que existe um método bastante prático, né, conhecido como método de Cochrane, para a gente observar, né, o que existe dentro da variância genotípica de uma determinada geração, em termos de variância aditiva e de variância de dominância. Nós vamos começar com um exemplo bem básico, onde que nós vamos comparar esse resultado desse slide com o método do Cochrane. Então, nós já vimos, né, nas aulas anteriores que a variância genotípica na geração F3 pode ser estimada, né, da seguinte forma, onde que nós temos um quadrinho como esse, né, onde que nós temos aqui a frequência, né, a gente vai pensar numa característica determinada por um único gene aqui primeiro, né, um exemplo com um único gene, mas que isso pode ser extrapolado, né, para maior número de genes. Bom, pensando assim, né, pensando no gene B, nós temos aí as frequências de 3/8 de Bzão, 1/4 de Bzão, Bzinho e 3/8 de Bzinho, Bzinho, com os valores genotípicos iguais a M mais A, M mais D e M menos A. Bom, nós já vimos nas aulas anteriores que para a gente estimar a média genotípica, a gente precisava fazer frequência vezes valor, né? Então, 3/8 vezes M mais A, mais 1/4 vezes M mais D, mais 3/8 vezes M menos A. Vocês já até fizeram isso em aulas anteriores, nós vamos saber que a média genotípica, né, para uma geração F3 é M mais 1/4 de D. Né? Então, por que eu preciso da média? Porque eu quero, né, acessar agora a variância genotípica. E a variância genotípica, ela depende dessa fórmula aqui, que é o somatório da frequência vezes o desvio, né, do valor genotípico em relação à média genotípica. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a variância genotípica na F3 é a frequência 3/8 vezes o valor genotípico M mais A, menos a média genotípica, que é M mais 1/4 de D, isso tudo aqui que entre colchetes elevado ao quadrado. E isso eu vou fazer para os indivíduos, né, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho também. Bom, dessa forma, né, substituindo aqui essa expressão, né, nós vamos acessar aqui que a variância genotípica, nós vamos deduzir essa expressão, de modo que nós vamos chegar aqui, né, que a variância genotípica ela é igual a 3/4 de A ao quadrado mais 3/16 de D ao quadrado. Nós já vimos também, né, que a variância aditiva ela pode ser escrita como meio de A ao quadrado e a variância de dominância 1/4 de D ao quadrado. Então, fazendo uma relação, né, da variância genotípica na geração F3, né, utilizando aqui essa expressão de 3/4 A ao quadrado mais 3/16 D ao quadrado, nós vamos chegar substituindo aqui por variância aditiva e de dominância, que a variância genotípica na F3, ela corresponde a 3/2 da variância aditiva mais 3/4 da variância de dominância. Esse é o método que nós já vimos, né, para acessar, para observar o que existe dentro da variância genotípica de uma determinada geração. Nós vamos ver agora, né, que existe,
né, um outro método para a gente poder observar o que existe, né, dentro dos componentes da variância genotípica. E esse método, né, para observar os componentes da variância genotípica em uma determinada geração foi proposto por Cochrane em 1963. Essa metodologia é baseada no fundamento, né, da covariância entre indivíduos aparentados. Então, se nós estamos trabalhando aí com progênies F2,3, elas são aparentadas, né, oriundas de uma mesma população. Então, é possível, né, vou pegar de exemplo aqui uma geração F2,3, para a gente ver que, a partir dessa covariância, nós podemos obter as variâncias genotípicas, né, de uma população que ela pode ser expressa, né, como uma função linear de uma covariância de uma geração T, G e G'. Então, a gente vai relacionar aqui 3 gerações, né? Para isso, né, para a gente conseguir utilizar esse método, né, proposto por Cochrane, nós precisamos ter uma estrutura hierárquica, né, como nós vimos lá no método Book dentro de progênies F2, né? A gente tem uma hierarquia entre as gerações. E para usar esse método, nós precisamos, né, utilizar essa hierarquia, né, baseada em uma covariância entre indivíduos aparentados. Então, segundo Horner e Weber, né, essas variâncias genotípicas e covariâncias entre gerações de uma população, elas podem ser expressas como essa função linear, que é uma covariância de T, G, G', que também é escrita, né, na forma de C, T, G, G'. Vamos pensar aqui numa geração F2,3. Se eu quero estimar a variância genotípica entre progênies F2,3, né, eu posso substituir o T, né, que é a geração aqui dessa expressão, que é a planta F2, é onde foi selecionada. G é a progênie F2,3. Como a gente quer fazer, né, entre progênies F2,3, o G' também vai ser igual a 3. Nós vamos ver que depende da situação, o que vai assumir esses valores de T, G e G'. Bom, para nós estimarmos essa variância genotípica, que é baseada nessa covariância entre indivíduos aparentados, né, no caso nosso, nós estamos dando um exemplo com as progênies F2,3, nós podemos usar aqui, né, que é o CTGG', e nós vamos ver que essa expressão, a variância genotípica, ela é dependente de Z vezes a variância aditiva, mais W vezes a variância de dominância, né? O que seria Z e W? Z e W são funções dependentes do coeficiente de endogamia numa geração. Então, se eu quero aqui, né, o Z numa geração aqui, né, o Z ele vai depender de 1 mais IT. T é o coeficiente de endogamia na geração do genitor, né? Seria aquela onde que você fez a seleção, né? No caso nosso, F2,3, nós estamos pensando que a seleção foi feita em F2, né? E o W? O W, né? No caso, ele é essa expressão, 1 mais IT dividido por 1 menos IT. No caso da F2,3, o T seria igual a 2, né? Essa fração multiplicada por 1 menos IG, né? O G aqui seria o coeficiente de endogamia na geração da descendência segundo a hierarquia, né? Então, o G aqui seria igual a 3. E isso também multiplicado por 1 menos IG', né? G' nesse caso, como nós estamos pensando só em avaliar essa variância genotípica nessa geração, o G' também vai assumir o valor de igual a 3. Mas nós vamos ver que dependendo aqui, se nós quisermos fazer uma covariância entre uma geração F2,3 e uma geração F2,4, esse G' vai mudar o valor. Nós vamos ver exemplo disso daqui a pouco. Bom, lembrando, né, que o coeficiente de endogamia ele é dado por 1 menos meio elevado a G menos 2. G é a geração em consideração. Bom, então vamos começar a fazer alguns exemplos utilizando esse método do Cochrane para estimar a variância genotípica em uma determinada geração. Então, nós vamos fazer aqui a variância genotípica entre plantas F2. Então, vamos obter essa variância genotípica entre plantas F2, ela vai ser CTTT. Como você está pensando só na geração F2, entre plantas F2, todos os valores aqui dessa covariância vão assumir o valor de 2. Então, a gente vai ter C222, a gente vai ter que estimar aqui o Z e o W, né?
Então, vamos pensar aqui, ó, como que é o coeficiente de endogamia na geração F2, né? Esse valor seria 1 menos meio elevado a g menos 2, vou substituir o g por 2, vou chegar aqui, vai ser 1 menos meio elevado a 0, 1 menos 1 é igual a 0. Então, o coeficiente de endogamia na geração F2, ele é igual a 0, né? Isso vocês já até viram nas aulas anteriores. O valor de z, né, ele vai ser 1 mais o coeficiente de endogamia na geração F2. Então, vai ser 1 mais 0 é igual a 1. Então, o z agora nós já sabemos, é igual a 1. E o w? O w, né, nós vamos substituir aqui todos os coeficientes de endogamia para a geração F2. Então, nós vamos ficar aqui que 1 mais 0 dividido por 1 menos 0, multiplicado por 1 menos 0 e multiplicado aqui por 1 menos 0. Então, nós vamos chegar que esse w vai ser igual a 1. Então, a variância genotípica entre plantas F2 vai ser o C222 e é igual a uma variância aditiva, que o Z é igual a 1, mais 1 da variância de dominância, que o W é igual a 1. Lembre que nós já fizemos isso nas aulas anteriores, né, daquele modo de fazendo frequência vezes valor genotípico, e nós já chegamos, né, que a variância genotípica entre plantas F2 é 1 da variância aditiva mais 1 de variância de dominância. Então, nós estamos mostrando que nós temos um outro método para obter esses componentes da variância genotípica em uma determinada geração, que é o método do Cocker. Bom, e se eu quiser saber a variância genotípica entre plantas F3? Então, a variância genotípica entre plantas F3, eu vou fazer o C333. Então, vai ser Z de VA mais W de VD, né? O coeficiente de endogamia na geração F3, nós já vimos aqui, né, que é igual a meio. Então, o Z vai ficar 1 mais meio, que é igual, né, a 3 meios. E o W, né, nós vamos substituir aqui o coeficiente de endogamia da geração F3, nós vamos chegar que o W é igual a 3 quartos. Então, desse modo, nós vamos ter que a variância genotípica na geração F3, ela é igual a C333, que é 3 meios da variância aditiva, mais 3 quartos da variância de dominância. Repare, né, que nós já acabamos de fazer anteriormente aí, do método que nós já havíamos visto nas aulas anteriores, e chegamos no mesmo resultado, né, na variância genotípica entre plantas F3. Vamos voltar aqui que vocês vão poder observar aqui, ó, né, por esse método, né, que a gente havia utilizado anteriormente, nós também chegamos, né, que a variância genotípica na geração F3, ela é 3 meios da variância aditiva, mais 3 quartos da variância de dominância. Então, nós agora temos um método bastante prático, né, para obter a variância genotípica, né, em uma determinada geração, a partir dessa ideia, né, da covariância entre indivíduos aparentados, utilizando a metodologia de Cocker. Bom, e se eu quiser saber a variância genotípica entre progênios F23, né? Nós vamos usar a mesma ideia, só que agora, né, a covariância vai ser TGG'. Então, nós vamos ter uma covariância 233. Então, nós vamos usar a mesma ideia, né, sempre usando essa expressão Z vezes a variância aditiva mais W da variância de dominância. Então, nós vamos ter que estimar o coeficiente de endogamia na geração F2, nós já sabemos que isso é igual a 0, né? Então, vai ficar Z é igual a 1 mais 0, que é igual a 1. O coeficiente de endogamia na geração F3, nós já vimos que é igual a meio. Então, esse W, né, nós vamos substituir aqui primeiro por F2, nessa parte, e por F3 nas demais aqui. Então, nós vamos ter um W igual a 1 quarto. Então, a variância genotípica entre progênios F23, dada por C233, é 1 da variância aditiva mais 1 quarto de variância de dominância. Então, nós podemos estimar, então, a variância genotípica entre progênios em uma determinada geração, sabendo que existe aquela hierarquia, né, que nós já acabamos de mostrar utilizando aí o método, né, de condução do Book dentro de progênios F2. Bom, nós conseguimos estimar no slide anterior, né, a variância genotípica entre progênios F23, mas nós ainda não estimamos, por exemplo, a variância genotípica existente dentro das progênies F23. Isso também é possível. Como que eu vou utilizar isso? Basta a gente fazer que a variância genotípica entre, né,
variância genotípica dentro das progênies F23 ela é igual à variância genotípica entre plantas F3, que no caso é a variância genotípica existente dentro, né, daquela geração F3 entre todas as plantas existentes, né? Então é a variância genotípica total menos a variância genotípica entre progênies F23. Né? Então, o que vai sobrar? Somente aquela fração dentro das progênies F23. Então, eu já tenho aqui, né, eu já obtive nos slides anteriores a variância genotípica total, né, na geração F3, que ela é 3/4 da variância aditiva mais 3/4 de variância de dominância. E eu vou fazer ela menos a variância genotípica entre progênies F23, que no caso aqui é 1 da variância aditiva mais 1/4 de variância de dominância. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar que a variância genotípica dentro das progênies F23, né, meio da variância aditiva, mais meio de variância de dominância. Ou seja, quando você está fazendo seleção dentro das progênies F23, você vai estar aproveitando metade da variância aditiva, mais metade de variância de dominância. Né? Quando você está fazendo, né, uma seleção somente entre as progênies, né, você vai estar aproveitando 1 da variância aditiva mais 1/4 de variância de dominância. Então, vai depender, né, do melhorista de como ele quer fazer seleção, pensando no ponto de vista de seleção, o quanto que ele quer, quanto que ele quer aproveitar. Se ele quer fazer seleção somente entre as progênies ou dentro de cada progênie, fazer seleção de planta dentro de cada progênie. E aí agora a gente sabe que, né, se eu estou avaliando, né, estou fazendo seleção entre, né, então a variância genotípica na geração, né, entre progênies F23, eu estou aproveitando 1 da variância aditiva mais 1/4 de variância de dominância. Se eu estou fazendo seleção de plantas dentro da progênie, né, eu estou aproveitando meio da variância aditiva mais meio de variância de dominância. Então, agora, por meio desse método Cochran, eu posso fazer para qualquer geração. Basta eu extrapolar essa metodologia para qualquer geração. E eu posso ainda fazer, né, variância genotípica entre progênies de uma determinada geração ou dentro da progênie também. Bom, eu posso também, né, obter uma covariância genética entre progênies F23 e F24, né? Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso usar essa covariância, né, entre F23 e F24, de modo que eu vou usar aquela metodologia também, essa covariância de T, G, G'. E agora, cada, né, letra dessa vai receber um determinado valor. Então, T é a geração que nós fizemos a seleção inicialmente, que era 2, né? Covariância entre F23 e F24, a seleção foi feita em F2. G, né, é a geração 3, que eu quero fazer a covariância, né, numa geração F3, F23 e F24. E G' é a geração 4, né? Então, essa C234, nós vamos usar a mesma expressão de Z vezes a variância aditiva mais W da variância de dominância. Né? Nós já sabemos que o coeficiente de endogamia na geração F2 é igual a 0, de modo que nós vamos ter o valor de Z igual a 1. O coeficiente de endogamia na geração F3, né, nós vamos ter aí que ele é igual a meio. E o coeficiente de endogamia na geração F4, ele é igual a 3/4. Então, o valor de W, substituindo os valores de coeficiente de endogamia na geração F2, da geração F3 e da geração F4, esse W vai ser igual a 1/8. Ou seja, né, essa covariância entre gerações, F23 e F24, ela é 1 da variância aditiva mais 1/8 da variância de dominância. Então, agora vocês podem ter condição de obter, por esse método Cochran, né, variância genotípica entre progênies em qualquer geração e também pode obter a covariância entre as gerações, né, pensando aqui que as mesmas progênies foram avaliadas em F23 e também em F24. Bom, a partir disso, né, nós podemos usar o método de Cochran, né, de uma forma aplicada dentro de um programa de melhoramento, né, para assim, então, estimar os componentes da variância genotípica utilizando aí experimentos, né, de avaliação de progênies. E aí a gente vai ter que usar um método, né,
isso só é possível utilizar usando um método onde existe essa hierarquia. Então foi desenvolvido um trabalho, né, na cultura do feijoeiro, desenvolvido aí por Moreto e colaboradores em 2007, onde que eles queriam estimar os componentes da variância genotípica associada a uma característica de produtividade. Né? E eles utilizaram um outro método de condução de população segregante que também conserva essa hierarquia. E ele leva mais em consideração essa hierarquia, né? Que é o método genealógico, ou também conhecido como pedigree. Né? Então, nesse trabalho, né, foi feito o cruzamento entre duas linhagens de feijão, a BRSMG Talismã com a linhagem BRS Valente, duas cultivares, obtidas a F1 e a geração F2, né? E foram selecionadas, né, 64 plantas da F2 para derivar progênies. Né? Então, nesse caso aqui, né, foram extraídas progênies, cada planta que deu origem a uma progênie, né, que foram, né, conduzidas em campo na geração F2,3 em uma linha de 1 metro. E dessas 64 progênies, né, cada uma delas foram selecionadas 2 plantas para derivar progênio novamente e obter a geração F3,4, né? Então, desse caso, como foi tirada 2 plantas de cada progênie e haviam 64 progênies, né, na geração F3,4, nós vamos obter 128 progênies, que também foram conduzidas a campo, né, multiplicadas, e foi feito, né, nesse método genealógico a seleção novamente de 2 plantas, de modo a obter na geração F4,5, né, 256 progênies. Essas 256 progênies, estas sim foram avaliadas, né, as demais não foram avaliadas em experimentos, mas a geração F4,5 ela foi avaliada em experimento em um látice simples, né, 16 por 16. E elas também, né, foram colhidas essas progênies em cada uma delas, as plantas, né, individual juntas, né, de cada progênie, e elas foram, né, plantadas também em experimentos na geração F4,6. As 256 progênies que foram avaliadas em F4,5 também foram avaliadas em F4,6, em um látice simples com 16 por 16, né? A partir dos dados da avaliação das progênies, né, F4,6, foram estimados os componentes da variância genotípica. Então, o trabalho do Moreto, o artigo, ele utiliza as gerações F4,5 e F4,6, mas para o caráter didático, na nossa disciplina, vai ser usado somente a geração F4,6 para a gente ver como é possível estimar esses componentes da variância genotípica. Tá? Bom, além disso, né, só para destacar, esse método genealógico, né, ele baseia-se, né, tem como princípio o uso da genealogia. Então é possível saber, né, de onde que veio essa progênie 1, de qual planta lá da geração F2. Então a gente conhece, né, a genealogia de cada progênie que foi avaliada aqui, por exemplo, em F4,5, em F4,6. Né? A gente sabe de onde que veio, e isso pode ser levado em consideração nas análises, e isso foi levado em consideração para a gente usar para estimar esses componentes da variância genotípica. Então, aqui só mais um slide mostrando para vocês como poderia ser, né, representado esse esquema do método genealógico. Então, lá na F2 foram selecionadas, né, 64 plantas, que deram origem a 64 progênies F2,3. De cada planta, né, de cada progênie F2,3, foram selecionadas 2 plantas, dando origem aí, né, 128 progênies F3,4. E de cada F3,4 também foram selecionadas, né, 2 plantas. E aí deram origem às 256 progênies F4,5, que foram avaliadas na geração F4,5 e também na geração F4,6, né, por meio de experimentos em látice, né? Bom, mas nós vamos usar os dados somente da geração F4,6 para obter esses componentes da variância genotípica. Bom, qual foi o modelo utilizado?
Bom, isso está descrito também, né, no livro de Experimentação em Genética e Melhoramento de Plantas, no capítulo 5, das páginas 82 e 84. Então, caso alguém tenha dúvida como é esse modelo, lá também está descrito, né, para que vocês tenham maior informação, né, até mesmo para obter os componentes da variância, né, que nós vamos mostrar no método da análise de variância daqui a pouco. Bom, como que funciona esse modelo? Como nós temos essa genealogia, nós temos os efeitos, né, de cada planta de cada geração. Então, nós vamos ter um modelo aqui, né, que ele é o YJIOSZ, né? Isso nós temos bastante letrinha aqui, letrinhas de indexadores, porque nós temos lá uma geração F6, mas que vieram plantas de uma geração F4, que também vieram de plantas, né, da geração F3, e assim sucessivamente. Então, precisa ter essa informação detalhada, tem essa genealogia. E isso é utilizado como efeito no nosso modelo, né? Então, o que seria o Y? O Y seria a observação da planta Z na geração F6, dentro da planta da geração, né, dentro da planta S da geração F4, dentro da planta O da geração F3 e da planta I da geração F2, na repetição J, né? Então, nós temos lá, cada progênie, ela veio de uma determinada planta numa geração anterior. E isso nós temos bem anotado, né, registrado essa genealogia, né? O que seria o BJ? O BJ é o efeito do bloco J. O AI é o efeito da planta I na geração F2. Lá nós sabemos, né, a genealogia, então isso foi tratado como um efeito no nosso modelo. O TIO é o efeito da planta O da geração F3 dentro da planta I da geração F2. O CIO do S, né, é o efeito da planta S na geração F4 dentro da planta O da geração F3 e dentro da planta I da geração F2. Vai ser o erro experimental. E o DIJOSZ é o efeito da planta Z da geração F6 dentro da planta S da geração F4 e dentro da planta O da geração F3, dentro da planta I da geração F2 e dentro do bloco J. Então, aquela genealogia, ela foi levada em consideração. Apesar da gente estar utilizando uma geração F4-6, nós vamos ter a informação das gerações anteriores, né, pela genealogia de cada progênie. E isso foi tratado como um efeito no modelo. Maiores detalhes vocês podem ter aí no capítulo 5 desse livro de Experimentação em Genética e Melhoramento de Plantas. Bom, então é feita uma análise de variância, né, baseado nos dados da progênie F4-6. Nós não temos dados de nenhuma geração anterior, nós só temos os dados das progênies F4-6 avaliados em experimento, só que nós temos os efeitos, né, decompostos aí para cada geração, né? E nós podemos fazer uma análise de variância, onde que nossas fontes de variação vai ser entre F2, né, entre F3 dentro de F2, né, as progênies F2-3, as progênies F3-4, o erro, né, e a variação dentro da progênie, né? Nós temos os graus de liberdade, quadrado médio, né, e pelo método dos momentos, né, nós vamos utilizar aí as esperanças do quadrado médio para acessar, né, as variâncias genotípicas, né, associadas a cada fonte de variação dessa. Isso está bem descrito lá no livro, também lá de experimentação. Nós não vamos entrar em detalhe como foram obtidos essas esperanças do quadrado médio, né? Não é o caso para a gente mostrar aqui agora. Claro que vocês já têm certo conhecimento no método de Hicks, né, para obter um método prático, para obter essas esperanças do quadrado médio. Para nós termos uma ideia, né, aqui, o que existe de variação, né, entre plantas F2? Existe uma variação fenotípica dentro da progênie, né? Existe uma variação variação do erro, né, associado aqui. Existe uma variação genotípica entre progênies F3-4. Existe uma variação genotípica entre progênies F2-3 e existe aquela variação genotípica entre plantas F2. Isso nós temos informação porque nós sabemos a genealogia de cada progênie avaliada na geração F4-6. Então, nós temos essas esperanças do quadrado médio.
A partir dessas esperanças do quadrado médio, nós utilizamos aí, né, o método dos momentos, que nós podemos acessar o valor da variância genotípica de cada um desses componentes de variância, né? Nesse caso, basta eu igualar, né, a esperança do quadrado médio ao valor do quadrado médio obtido na análise de variância. Lembrando aqui, né, que nós tínhamos duas repetições, a média harmônica de planta, porque foi avaliado planta dentro, né, naquele experimento entre progênitos F4,6, né, foi avaliado plantas dentro da parcela, para a gente estimar, né, essa variância dentro da progênie. Então, como foi avaliado plantas, né, número de plantas, em alguns casos, diferente por parcela, né, foi feita uma média harmônica, onde que o valor Q representa essa média harmônica, que seria o número de plantas avaliadas dentro de cada parcela. Nesse caso é 24,12. O número de plantas avaliadas na geração F2,3 foi igual a 2, né? A gente selecionou duas plantas na geração F2,3 para fazer seleção. E na F3,4 também a gente selecionou duas plantas. Então, o W aqui está relacionado a essas duas plantas selecionadas. Bom, nós podemos, a partir dessa análise de variância, estimar a variância fenotípica entre plantas F2, né? Como eu obtenho ela? Basta eu vir aqui na esperança do quadrado médio, né, associada a essa fonte de variação entre F2, né, a variância genotípica entre F2, ela está aqui. Para mim estimar a variância fenotípica, né, aqui essa VPF2 é a variância genotípica. Para mim estimar a variância fenotípica entre plantas F2, basta eu pegar o quadrado médio, né, dessa fonte de variação e dividir por esses índices que estão multiplicados a variância genotípica entre plantas F2 aqui. Então, como ele está multiplicado por R, Q, K e W, né, eu vou pegar a variância fenotípica na F2, ela é o Q1 dividido por R, Q, K e W. Né? Então, se a gente dividir toda essa esperança do quadrado médio aqui por essa parte, né, nós vamos chegar aqui que ela é igual a variância dentro da progênie R é dividido por R, Q, K e W, e assim sucessivamente para cada um desses componentes dessa esperança do quadrado médio. Isso nós vamos fazer, né, para os demais também. Então, nós vamos ter variância fenotípica entre plantas, né, F3 dentro de F2. Então, vai ser o Q2, né, que é o quadrado, a esperança do quadrado médio associada a essa fonte de variação, dividido por aquilo que está multiplicado aqui, né, pela variância genotípica nessa geração, dessa fonte de variação, que é RQK, né? Então, nós estamos dividindo o Q2 por QRK. Nós vamos obter aqui, né, o que tem dentro dessa variância fenotípica. Daqui a pouco nós vamos estimar cada um desses componentes aí. Bom, nós vamos ter a variância fenotípica, né, também na geração F3,4, né? Nesse caso vai ser Q3 dividido por QR, né? Nós vamos pegar essa parte aqui da esperança do quadrado médio e dividir por QR, né? De modo que nós vamos ter aí também a variância do erro entre parcelas, que vai ser Q4 dividido por Q, né? Nós vamos ter aqui, ó, essa fração VD, né, dividido por Q mais o VE, né? Esse VE aqui é a variância ambiental entre progênies, né? Que existe uma variância ambiental que está incidindo aí entre progênies. E nós temos aqui VD, que é a variância fenotípica dentro da parcela, né? Que ela é dada por Q5, que é igual, né? Esse Q5 aqui, que é a variância fenotípica dentro da parcela. O que existe dentro dessa variância fenotípica, dentro dessas parcelas avaliadas? Existe uma variância genotípica dentro e uma variância ambiental. Então, tem variância de causa genética e uma variância ambiental, que incide aqui nessa variância fenotípica dentro da parcela, né? Como que foi estimada essa variância genotípica dentro da parcela? Né? Foi selecionado 10% das parcelas do experimento para tirar a planta, e tirou algum número de plantas para estimar essa variância fenotípica. Né? Como o número de plantas não foi exatamente igual em cada parcela, por isso que usou esse valor de Q aqui, né, igual a 24,12. Obteve aí uma média harmônica de número de plantas avaliadas dentro de cada parcela. Né? Bom, então nós agora já temos aqui a possibilidade
de obter a variância fenotípica, né, para cada fonte de variação. Então, eu tenho o que é o valor de Q1, de Q2, de Q3, Q4 e Q5, né? E também tem os valores de R, Q, K e W, né? Então, agora eu já sei a minha variância fenotípica, né, de cada uma dessas gerações. Daqui a pouco nós vamos mostrar o cálculo, né, para obter essas variâncias fenotípicas. Bom, e se a gente quiser ver o que tem dentro de cada fonte de variação daquela ali? Então, eu poderia fazer a variância genotípica entre plantas F2, né? Usando, né, o experimento que a gente tem, que é aquele experimento avaliando progênios F4, 6. Né? E nós vamos usar o método Cocker, ou seja, eu quero ver o que tem dentro da variância genotípica, né, entre plantas F2, baseado nas minhas progênios F4, 6, que é o único dado que eu tenho. Então, é um pouquinho diferente. Nós vamos ver como que eu uso o método Cocker, né? Então, como foram avaliados os progênios F4, 6, né, a variância genotípica entre plantas F2, que o único dado que nós temos é F4, 6, mas nós sabemos de onde que veio, né, de qual planta veio lá na F2, né? Então, a variância genotípica, e aí, então, é possível, né, estimar essa variância genotípica baseando nesses dados. Então, a gente vai poder ver o que tem dentro da variância genotípica entre plantas F2. Nós vamos ter que, como nós temos dados de progênios F4, 6, nós vamos usar aquela covariância 266. Nós vamos estimar essa expressão aqui, o Z vezes a variância aditiva, mais o W vezes a variância de dominância. Nós sabemos que o coeficiente de endogamia na geração F2, ele é igual a 0, né? E então o valor de Z, ele vai ser igual a 1. Nós sabemos também que o coeficiente de endogamia na geração F6, né, substituindo aqui o G por igual a 6, esse coeficiente de endogamia vai ser 15 sobre 16. Então, o W nosso, né, nós vamos substituir aqui, né, o coeficiente de endogamia na geração F2 e depois os coeficientes de endogamia na geração F6. Nós vamos ter o valor de W igual a 1 sobre 256. Então, a variância genotípica entre plantas F2, dado por C266, ele é 1 da variância aditiva mais 1 sobre 256 da variância de dominância. Então, agora nós já estamos conseguindo observar o que existe dentro da variância genotípica entre plantas F2, baseando, né, naquele experimento onde a gente avaliou progênios F4, 6. Bom, nós podemos também, né, repare, né, que nós vamos estimar todas aquelas variâncias genotípicas associadas às fontes de variação do nosso modelo que nós acabamos de mostrar, né, nesse slide onde que nós temos essa análise de variância. Então, aqui nós já mostramos, né, essa fonte de variação entre plantas F2. Nós vamos mostrar agora para F23, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? Agora nós vamos obter a variância genotípica entre progênios F3 dentro de F2, ou seja, progênios F2, 3. Nós temos os dados somente das progênios avaliadas F4, 6, mas nós sabemos de onde vieram essas progênios lá da geração F2, 3. Então, como que eu vou obter essa variância genotípica entre progênios F2, 3? Nós vamos usar esse artifício aqui, ó. Né, vai ser a covariância 366 menos a covariância 266. Então, isso vai ser igual a Z vezes a variância aditiva mais W da variância de dominância. Então, vai depender aqui, né, do coeficiente de endogamia na geração F3. Né? Então, nós vamos fazer aqui primeiro, né, obter esse C366. Né? Então, a gente sabe que o coeficiente de endogamia na geração F3 ele é igual a meio. Né? Então, o Z nosso vai valer 3 meios e o coeficiente de endogamia na geração F6 ele é 15 sobre 16, ou seja, o W agora substituindo os coeficientes de endogamia na geração F3 e na geração F6, nós vamos chegar que o W ele é igual a 3 sobre 256. Né? Então, essa covariância aqui, C366, ele vai dar, né, 3 meios da variância aditiva, mais 3 sobre 256 da variância de dominância. Agora, nós vamos ter que obter aqui a 266.
né? Que nós já conseguimos no slide anterior obter ela aqui, que é a variância genotípica entre plantas F2. Então, agora, nós já temos essa variância genotípica entre plantas F3 e a variância genotípica entre plantas F2. Agora, nós vamos obter, né, a variância genotípica entre progênios F23, que é o C366 menos o C22. Desculpe, entre o C366 menos, né, o C266, né? Então, aqui, ó, a gente tem essa variância genotípica entre plantas F3, que é 3 meios da variância aditiva, mais 3 sobre 256 da variância de dominância, e a variância genotípica entre plantas F2, né, que é 1 da variância aditiva, mais 1 sobre 256 da variância de dominância. Ou seja, né, variância genotípica entre progênios F2,3, né, fazendo essa subtração entre essas variâncias genotípicas, né, nós vamos chegar que a variância genotípica entre progênios F2,3 é meio da variância aditiva, mais 1 sobre 128 da variância de dominância. Agora, nós já estamos conseguindo enxergar, né, baseado nesse experimento, avaliando progênios F4,6, usando o método genealógico, né, nós temos que a variância genotípica da geração F2,3. Então, nós já temos entre plantas F2 e agora entre progênios F2,3. Bom, nós precisamos também, outra fonte de variação que nós temos, né, entre progênios F3,4. Então, nós vamos estimar agora a variância genotípica entre progênios F4 dentro das progênios dentro de F3, né? Então, como nós avaliamos F4,6, nós vamos ter aqui, ó, variância genotípica entre progênios F3,4, né? É a variância genotípica entre plantas F4 menos a variância genotípica entre plantas F3, né? Nós vamos fazer isso novamente. Então, nós temos o coeficiente de endogamia na geração F4, ele é igual a 3/4, né? O coeficiente de endogamia na geração F6 é 15 sobre 16, né? De modo que nós vamos ter aí um valor de Z igual a 7/4 e um valor de W igual a 3 sobre 256. Ou seja, né, a variância genotípica entre plantas F4, ou seja, a COV 466, ele é igual a 7/4 da variância aditiva mais 7 sobre 256 de variância de dominância. Desculpem, né? Vamos fazer uma correção aqui, né? Essa correção está tratando aqui, ó, né? Não é 7, na verdade ela é 3 sobre 256. Vamos fazer uma correção aqui no slide. Então, né, a variância genotípica entre plantas F4, ela é 7 sobre 4 variância aditiva, mais 3 sobre 256 de variância de dominância. Bom, então, a variância genotípica entre progênios F3,4, que ela é dada, né, pelo C466 menos o C366, né? Nós temos aqui as nossas expressões, né? Vamos fazer uma correção aqui novamente, né? Que nós vamos ter aqui, ó,